Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do SálviaCast, o podcast e videocast produzido aqui pela Sálvia Saúde Corporativa. Nós somos uma empresa que possui soluções em saúde para empresas de todos os tamanhos. A gente tem telenutricionista, teleespecialista, telepsico, né? Então, se você tem uma empresa, não tem solução de saúde ainda e precisa oferecer um benefício de saúde para os seus colaboradores, entre em contato com a gente, todos os links para você achar a Sálvia nas redes sociais, o nosso site, tá tudo aqui na descrição do nosso episódio. E aí não somos só virtuais também, né? Nós temos psicólogas, Nutri também, presencialmente, nossas clínicas de EPS, então. Exatamente. Dependendo aí do tamanho da sua empresa, você pode ter o serviço de teleatendimento, o serviço presencial, híbrido, né? A gente tem todas as soluções aí para atender realmente as empresas de todos os tamanhos. Me auto-apresentando para vocês, eu sou o Bruno, sou um homem moreno, estou usando óculos de grau, tenho cabelo preto, barba preta, olhos castanhos escuros, estou usando uma camisa social azul marinho, de mangas longas e dobradas. Estou hoje com a minha fiel escudeira, companheira de microfone, Joana. Olá, pessoal! Muito feliz de estar aqui com você, Bruno, para o nosso episódio especial do Mês da Mulher. Então, eu sou a Joana, sou uma mulher branca, de olhos verdes. Meu cabelo é castanho, tá ondulado, eu tô vestindo uma camiseta preta de golinha justinha. E aqui conosco nós temos uma convidada maravilhosa, a Maíra. Maíra é psicóloga clínica especializada em psicologia na reprodução e atenção psicossocial na infertilidade e atua nas áreas de saúde da mulher, endometriose, tentantes, infertilidade, reprodução assistida e também adoção. Seja muito bem-vinda ao nosso episódio, Maria. Bom, muito obrigada, gente. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu me sinto realmente honrada para falar desse assunto que eu acho tão bacana e tão importante, né? Tão legal que a gente está levando informação para a gente que precisa. E é para que as pessoas possam buscar aí, né, essa questão da saúde e do autocuidado, né? Show. Muito bem-vinda, Maíra. Eu tenho que me autodescrever. Pode se autodescrever para a nossa audiência, vai ser ótimo. Então eu sou uma mulher de cabelos médios, loiros, né? Eu estou usando uma camisa branca social, com as mangas dobradas também. Um batonzinho, né? Essas coisas básicas, né? Acho que é isso. E a Maíra tá aqui para falar com a gente sobre um assunto muito legal e muito importante, que é endometriose e saúde da mulher também. Isso aí. Ótimo, perfeito. Então, começamos pelo começo, né, Maíra? Quero entender, porque eu sei que a endometriose é uma doença que atinge a muitas mulheres, né? Mas ela ainda é uma doença de difícil diagnóstico. Né? Eu inclusive tenho amigas, estava falando isso com a Jo, que eu tenho algumas amigas que foram diagnosticar isso muito tardiamente. Então eu queria que você desse uma introdução de o que é a endometriose e por que ainda ela é tão difícil de ser diagnosticada. Então, né, a endometriose ela atinge 1 em cada 10 mulheres em idade reprodutiva. E isso, de fato, é muita gente, né? Então, ela é definida como uma patologia inflamatória crônica, estrogênio dependente, que atinge as mulheres, né, em idade reprodutiva, né? O que isso quer dizer? Que é uma patologia que causa inflamação no organismo e ela depende aí de um hormônio que é liberado durante a vida reprodutiva da mulher, que é o estrogênio, né? Então, quando tem a liberação do estrogênio, isso acaba ativando a doença, né? É uma patologia que, na verdade, a gente tem que estar prestando muita atenção, porque ela, se não diagnosticada, se não tratada, ela pode incorrer em algumas complicações, né? Como sintomas iniciais, a gente tem essa questão das cólicas menstruais, né? Muitas vezes incapacitantes, e a gente também tem outros sintomas, né, que vêm junto nesse pacote, né? Então, a gente tem aí, porque a doença, na verdade, ela se instala na cavidade pélvica, né? Existe uma teoria de que, porque ainda é um tanto misterioso o funcionamento da doença, a própria questão do surgimento. Então, a gente tem uma teoria que é, a princípio, a mais aceita, porém, tem gente que, né, já não concorda tanto, que é a teoria da menstruação retrógrada, né? Onde esse sangue menstrual, em vez de descer, ele subiria no movimento retrógrado e pelas trompas e ficaria depositado ali na cavidade pélvica, né?
E o que acontece é que, sendo, né, fica sujeito a essa questão do hormônio. Então, quando a mulher entra, né, no período fértil, na menstruação, enfim, aquele tecido também vai estar lá inflamando, se multiplicando, e a doença vai aí, pode estar agravando, né? Então, além do útero, né, a gente tem aí outros órgãos que ficam, né, acometidos, podem ser atingidos, muitas vezes o intestino, né? Então, é bem comum a mulher, né, que tem endometriose sente um desconforto ao evacuar durante o período menstrual. Mesma coisa, né, dificuldade na micção, né? Então, a mulher muitas vezes não sente aquela sensação de esvaziamento que a gente tem quando vai ao banheiro, né? Parece que fica alguma coisa ali, acomete às vezes o ureter, né? E às vezes isso vai se espalhando, chega ao diafragma. Existem casos de endometriose no pulmão, né? Então, coisas que a gente ainda não consegue explicar muito bem o que acontece, né? Mas por que é difícil diagnosticar, né? A gente passa muito por um viés cultural mesmo, né? Toda menina aprende, né? E que essa coisa da cólica é normal, né? Isso é uma coisa que vem lá de trás, né? Então, a gente olha, né? A mãe, né, a avó, enfim, essas histórias familiares, né, que vem se repetindo, e a gente aprende dessa forma, né? E agora a gente, neste momento da cultura, né, que é sempre muito, a gente tem que avaliar as coisas sempre no período, né, que a gente está vivendo. A gente passa a perceber que, opa, tem alguma coisa a mais aí, que não está certo, que não está normal. Sim, né? E a gente sabe que é muito importante falar sobre isso, mas ainda é um grande tabu. Saúde menstrual é um grande tabu, principalmente dentro das empresas, né? Então, como que a gente pode avançar nessa conscientização para falar sobre endometriose e outras doenças que afetam a saúde da mulher, trazendo um viés com mais empatia, para a gente poder falar sobre isso no mercado de trabalho também? Eu fiquei pensando muito nessa questão da inserção da mulher no ambiente de trabalho, do quanto isso mudou com o tempo, né? Porque, claro, que cada empresa tem suas características, mas cada vez mais a gente vai estar falando de mulheres no campo de trabalho, e cada vez mais essas coisas vão aparecendo, né? Então, é importante que as empresas estejam preparadas para lidar com esse tipo de situação, né? Porque, gente, vamos pensar, né? É 1 em cada 10 mulheres, né? É muita gente, né? Então, sim, essas coisas do feminino, de uma maneira geral, elas têm bastante tabu associado, né? Como é que a gente faz para quebrar isso, né? Falando sobre, né? Então, quanto mais a gente vai falando isso, porque, na verdade, a menstruação é algo que é normal do ciclo de vida da mulher, né? Sim. É uma coisa biológica, né? Todo mundo sabe que em determinado momento da vida vai começar a menstruar durante um período até que isso vai cessar, né? Então, quanto mais a gente puder falando sobre isso, né, a gente vai desmistificando um pouco, levando informação. Eu acho que é esse o grande ponto, né? Legal. Esse é o intuito também desse bate-papo aqui hoje. Nós somos aqui na Salve, uma empresa com o quadro de funcionárias femininas é de 85%, né, por cento. A gente tem muitas mulheres na organização. Então, se você aí está assistindo, sei que parte da nossa audiência também é constituída de mulheres. Então, está assistindo, tem uma amiga que passa pelo problema, né, conhece um ambiente de trabalho que pode ser melhorado, encaminha esse papo, encaminha, né, o nosso SalveaCast aí para justamente a gente poder discutir mais, trazer o assunto mais para a pauta cotidiana, né? A gente poder trabalhar mais isso. E é compartilhar informação também, né? Informação de qualidade para que a gente possa normalizar o assunto e deixe de ser um tabu. Isso, né? Legal. Muito bem. Maíra, eu dei uma olhadinha nos seus estudos e eu vi que você fala também que essa dor associada à endometriose, ela passa do físico e ela passa a ser uma dor quase emocional, né? Sim. Ou uma dor emocional. Como é que a gente faz para diagnosticar essa dor e como é que ela impacta de fato na vida das pessoas, que eu imagino que deva ser um impacto gigantesco, né? Que você disse que é uma dor quase incapacitante. Isso. Então, essa questão é bem importante, porque o que eu tenho percebido, né, escutando essas mulheres, é que elas vão se acostumando, né, com aquilo, né, e quando vê, assim,
elas vivem uma cena na vida onde elas ficam meio que tolhidas, assim, né? Elas ficam uma série de possibilidades, né? E isso sim causa sofrimento, né? Então a gente tem as dores, né? Que são, na verdade, vamos voltar um pouquinho, né? A gente tem 3 grupos de pacientes. A gente tem mulheres que têm endometriose e que nunca vão saber, porque elas não apresentam sintoma nenhum da doença. A gente tem um segundo grupo, que é o grupo das mulheres que sentem mais dor, né? E mesmo dentro das mulheres que sentem mais dor, existem mulheres que têm muita dor e as que têm menos dor. E a gente tem um terceiro grupo, que são as mulheres que muitas vezes têm sintomas muito a menos, mas que vão descobrir a doença em razão da infertilidade, né? Na hora que vão lá tentar engravidar, não vão estar conseguindo, né? E aí o que acontece? Vamos pegar primeiro o exemplo das mulheres que sentem dor, né? Então vamos voltar lá, né? Eu entendo que a dor é normal, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou tomar remédio e vou segurar a onda, porque é isso que a gente é ensinada, né? E aí a gente vai acumulando prejuízos. Por exemplo, eu tenho uma festa para ir final de semana eu vou estar menstruada, final de semana eu menstruada e não consigo fazer nada, eu vou ficar de cama, porque é isso que acontece. Então eu deixo de ir nos eventos, eu deixo de sair com as amigas, né? E eu vou, né, me encolhendo para a vida, né? As questões de relacionamento, né, que eu acabei não mencionando antes, né? Mas é muito comum a endometriose trazer para as mulheres dor durante a relação sexual, né? E aí a gente vai estar pensando no relacionamento que ela vive, né? Como é que fica o namoro? Como é que fica o esposo? Tem compreensão? Não tem? Qual é o impacto que isso vai estar gerando na minha relação, né? Alguns casos são tão graves que as mulheres não conseguem manter relação durante o período, né? E isso, de alguma forma, acaba afetando o relacionamento, né? Então, tem esse prejuízo também, né? E aí a própria vida profissional da mulher, né? Que muitas vezes o que acontece, né? A gente sabe que a gente vive num ambiente extremamente competitivo, né? E as pessoas têm ambições, sonhos, projetos, enfim. Então, muitas vezes as mulheres estão ali investindo nas carreiras, né, se dedicando para aquilo, levando no capricho, entregando um pouco a mais, mas muitas vezes vão estar, né, nesses períodos aí se vendo forçadas, né, a faltar no trabalho, porque não conseguem, ou vendo o seu rendimento no trabalho sendo prejudicado porque está com muita dor. Porque a gente, quando está com dor, gente, né? E essa vulnerabilidade acaba também sendo vista como frescura muitas vezes, né? Então... Sim, né? Eu acho que justamente está aí a importância de a gente estar elevando essa informação, porque de fato não é frescura, né? É doença, né? Como eu falei, tem mulheres que sentem muitas dores, né? Tem mulher que vai para o hospital, né? São dores incapacitantes mesmo. Não necessariamente são só cólicas menstruais, né? Às vezes mulheres têm dores na região lombar, né? Dor nas pernas, dor que irradia para a perna esquerda, né? São os sintomas mais frequentes mesmo, né? E a gente sabe que existe um processo cultural e transgeracional de normalizar a dor feminina, né? Como que essa construção histórica acaba influenciando nesse diagnóstico tardio da doença? Então, gente, né, é um pouquinho do que a gente estava falando, né? A gente aprende coisas, né? Não, né, só na escola, enfim, mas naquilo que é passado pra gente, né? Do que a gente recebe de herança, que a gente diz transgeracional, do que é de família para família, né? Então eu vejo, né? Eu sei da minha mãe, por exemplo, minha mãe, né? Em período menstrual dela, ela ficava lá com dores, se queixava, né? Aí vai lá a avó da mesma maneira, né? Porque tem um componente genético também nisso, né? Então, o que eu aprendo disso, né? A gente já vem com essa coisa do feminino que é muito entrelaçado com a questão da dor, né? Porque a mulher, vai ter filho, vai sentir dor, né? Menstrua, sente dor. Então é normal a mulher sentir dor, né? Então, como é que a gente faz para desconstruir isso? E o que é importante lembrar também é que isso não é só das pacientes, isso também é dos profissionais de saúde, né?
porque essa cultura, na verdade, ela tem que ser modificada não só para quem está sofrendo, mas para quem está tratando também, né? Para que possa, né, conseguir olhar e perceber os sintomas de uma maneira diferente, né? Mais empática, né? Com certeza. E Mayra, eu suponho, né, você como psicóloga, acho que pode esclarecer melhor pra gente, que também o acúmulo dessas experiências negativas relacionadas à dor, né, que vem da doença, vão se acumulando e se tornam um prejuízo para a saúde mental a longo prazo, né? Então, assim, você vai acumulando aquelas experiências negativas nos seus relacionamentos, nas suas experiências sexuais, na sua, né, o seu ciclo menstrual mensal, imagina. Então, qual que são os impactos disso no longo prazo e o que isso afeta a saúde mental no longo prazo para a mulher? Então, é bem importante também falar nisso, né? Porque a gente observa alguns processos de adoecimento, né? Então, os processos depressivos, eles são muito frequentes, né? Porque a pessoa acaba, né, aos poucos, né, pelas próprias dificuldades que a vida traz, né? Que a doença traz, ela vai desinvestindo das coisas, né? E quando se vê, ela vai perdendo, né? E se encolhendo, né? Eu digo muito que o processo depressivo, ele é um pouco disso, né? A gente se recolhe, né? A gente fica na nossa conchinha, né? E não tem essa energia para poder estar no mundo, vai, né? se isolando. Isso. Além disso, a gente vê muito essa questão da ansiedade, né? Justamente por saber, né? Eu vou menstruar daqui a uma semana, né? Aí é tudo de novo, né? Já começa a dar, né? Um pré-sofrimento, né? Isso, né? E eu penso que não tem como ser diferente, né? E tem uma outra questão, que é a questão da anedonia, que a gente diz que isso também tem aparecido. O que é isso? A pessoa perde a graça, né? Tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins. Ela fica embotada, assim, sabe? Ela não tem reação, né? Então, isso tem aparecido também. E existem situações que são ainda mais graves, né? Então, a gente observa, porque algumas pacientes, de fato, elas sentem muita dor, né? E aí tem gente que chega, né, que tem necessidade de acompanhamento psiquiátrico, né? Vai estar precisando de uma medicação, né? E aí chega um sentimento de questionar mesmo, né, a própria vida, né? Em virtude de tanto sofrimento que se tem, né? E eu acho que deve ser muito relacionado também ao sentimento de culpa, né? Que nós mulheres já carregamos várias culpas justamente por sermos mulheres, mas imagina quando isso afeta a produtividade no trabalho, as relações interpessoais. Acho que deve chegar uma fase assim que você vai voltando para você e se achando culpada por sentir aquela dor, por ter essa doença. Isso é bem importante falar também. Então, Joana, quando a gente vai olhar para as pacientes que têm endometriose, que têm essa questão da dor, alguns traços comportamentais, eles se repetem. E um dos traços é esse perfil de autoexigência, né? A pessoa se exige o outro, então, consequentemente, ela vai, né? Sim, ela sente culpa, né? Nessas situações, né? E muitas vezes, né? Eu normalmente atendo essas pacientes já num nível, né, quando elas estão próximas à cirurgia. Mas muitas pacientes relatam, inclusive, se sentem culpadas por só ter descoberto a doença, né, depois de tanto tempo, né? Então, assim, porque a média do tempo, né, que as pacientes levam para descobrir a doença é de 7 a 10 anos. E, assim, 7 a 10 anos indo em vários médicos, né? Então, a doença progride, né? E isso é muito triste também, né? Porque esse quadro vai piorando, né? Se eu não trato, isso vai piorando. E às vezes a gente vai estar falando de cirurgias, né? Que vão estar tratando intestino, que vão estar tratando bexiga, né? Ou as próprias questões de fertilidade, né? Às vezes afetou uma trompa, tem que retirar uma trompa. Às vezes um ovário foi acometido, né, que a gente chama de endometrioma, tem que retirar o ovário. Então, assim, tem uma série de complicações, né? Então, de fato, né, a culpa é uma coisa bastante presente, né?
Meu Deus, essa taxa do diagnóstico em 7 a 10 anos é algo assustador, né? Que para uma doença que é tão incapacitante e tão séria, né? Sim. E aí, como você estava falando antes sobre a endometriose estar relacionada também à infertilidade, isso gera um sofrimento muito grande para as mulheres, né? Como que a psicologia pode atuar ajudando a aliviar isso? Então, né, esse assunto da infertilidade, ele é bem complexo. Se estima que 50% das pacientes que têm endometriose vão sofrer, né, mais ou apresentar maior dificuldades para ter seus filhos, né? E hoje a gente entende a endometriose como a principal causa de infertilidade atualmente, né? E aí a gente se depara com esses subdiagnósticos, né? Chega a dar um ruim, né? O potencial traumático do diagnóstico de infertilidade ele é muito grande, né? Os estudos revelam que eles são comparados a próprio diagnóstico de câncer, né? E a gente sabe qual o impacto do câncer na vida de uma pessoa, né? Por que isso acontece? Porque a gente faz um planejamento para a vida, né? E a gente esquematiza, né? Eu vou conhecer alguém, né? E aí... porque hoje as pessoas planejam a vida, né? Antigamente as pessoas... tinham os filhos e aí estavam junto comprando a casa e era tudo assim. Hoje as pessoas não fazem mais isso, as pessoas se planejam, né? Então, primeiro eu vou comprar a casa, depois a gente vai comprar um carro, eu vou estudar, tá na hora de ter filhos, né? Então não tem um plano B, o plano é esse, né? E aí quando vai ver, se depara com essa dificuldade de engravidar, né? E isso causa bastante sofrimento na pessoa, desorganiza, né? Fica sem chão, porque isso não é esperado. E como essas questões de infertilidade são pouquíssimo faladas, né? Isso acaba causando, acho que, mais sofrimento ainda, porque fica bem no campo do inesperado, né? Mas é importante falar também que atualmente a taxa de infertilidade geral da população chega de 10% a 15%, né? Então também é bem bastante expressiva, né? Então eu gosto de pensar assim, que a pessoa está lá seguindo o caminho da vida dela normal, né? E aí quando ela vai ter os filhos, ela vê a porta fechada, né? Parou o caminho, né? Tem um obstáculo, não sei o que fazer. O psicólogo, eu acho que é essa pessoa que vai ajudar o paciente a abrir a porta, né? E entender que, bem, existe um outro caminho além daquela porta, né? Diferente, né? Um caminho que tem que ser construído e pensar isso tudo junto com o paciente. Então, ele funciona como o que a gente diz um ponto de ancoragem, é um ponto de apoio, né? Para ajudar, né, o paciente nesse momento de crise, que é bastante devastador, né, e traz bastante sofrimento, né? Legal. Agora, Maíra, eu quero usar o seu conhecimento multidisciplinar. Tá. Você é psicóloga, falou que já trabalhou em RH, gestão de RH, né, de algumas empresas. E aí eu suponho, né, que essa doença ela acaba acarretando a muitas mulheres pedirem afastamento do trabalho, principalmente durante o ciclo ali que a dor é muito intensa, né? Não existe possibilidade de trabalho com dor, né? Então, na sua visão de psicóloga e gestora de RH, como é que as empresas podem... Que atitudes, na verdade, as empresas podem fazer para se tornarem mais acolhedoras para as mulheres que enfrentam esse problema nesse período? Muito bem, eu acho que a gente tem que ter uma conduta adaptativa, né? Primeiro, eu acho que, de certa forma, a gente pode pensar, né, até numa certa, não sei se responsabilidade seria a palavra correta, mas no sentido de como estar nesse lugar, né, principalmente no setor de recursos humanos, de minimamente entender um pouco sobre essas coisas, né? Porque pode ser que essa pessoa no RH faça diferença, inclusive na vida do funcionário, que ao questionar, olha, será que não tem uma coisa mais aí, né? Porque muitas vezes começa assim, né? Mas de igual maneira, né? A gente vai voltar nessa questão de ter que estar falando um pouco mais sobre isso, né? As pessoas precisam saber que, bem, né? Esse assunto é atendido de alguma forma ali dentro, né?
E algumas coisas eu penso que podem ser negociadas, né? O que é isso, né? A gente hoje trabalha muito com essa coisa do trabalho online, né? O home office, né? Então, será que essa função dessa pessoa nesse dia que ela não está tão bem, será que eu não consigo liberar ela para trabalhar em casa, né? Esse momento que ela está com muita dor, ela tem que ficar em pé. Hoje, será que eu não consigo botar, né, a pessoa mais sentada de uma maneira que ela não precisa se esforçar tanto, né? Então, o que pode ser flexibilizado, né? Voltando naquele ponto, não é frescura, né? É dor mesmo, né? Então, eu acho que, principalmente os profissionais de RH, eles precisam ter esse olhar um pouco mais humanizado, né? E isso faz toda uma diferença, né? Vale destacar também que colaborador com dor não é produtivo, né? Então, vale ter esse olhar mais humano e lembrar que isso vai trazer retornos também para a empresa. Não, com certeza, integral, né? O olhar integral da pessoa, né? A gente não é só o trabalho, a gente é a vida pessoal, a gente é a nossa saúde mental, né? Tudo isso vai gerar lá o colaborador, mas também mais satisfeito para produzir mais, para ter, né? Isso aí. Durante a nossa conversa aqui, você destacou que esse processo pode ser muito demorado e muito solitário para as mulheres. Quais são as dicas que você pode trazer para reforçar a importância desse apoio psicológico durante esse processo? Eu vou aproveitar e eu vou começar com uma outra parte que eu acho que é importante ser falada, que é a questão do diagnóstico. Não sei se eu posso fazer isso nesse momento, né? Então, uma dos fatores que acaba dificultando também o diagnóstico é o alto custo dos procedimentos. Por exemplo, para eu ter um diagnóstico correto de endometriose, a paciente chegou lá com queixa de dor. Eu vou ter que encaminhar ela para exames, né, específicos, que são o exame de ressonância magnética ou ultrassom com preparo intestinal. Então, não é qualquer exame, né? E aí a gente ainda tem um agravante, porque a pessoa que faz esse exame tem que saber olhar o exame corretamente para ir diagnosticar a endometriose, porque nem sempre os profissionais conseguem identificar a doença, né? Então, tem algumas coisas que também precisam ser desconstruídas. Por exemplo, né, o ultrassom de consultório, ele não vai conseguir, né, esse que a gente faz quando vai no ginecologista, né, ele não vai conseguir pegar a doença, né, enxergar a doença ali naquele momento. Então, a gente vai precisar de um diagnóstico um pouco mais, né, elaborado, digamos assim, né, com a exigência desses exames que tem um certo custo, né, e isso também é uma questão que impacta, né, tanto na vida da paciente, né, que é financeira, e a gente tem questões, né, as questões de plano de saúde, enfim, que estão tudo associadas, né. Então, essa eu acredito que também seria uma dificuldade que é importante estar colocando. Quando a paciente, né, fica nesse processo, né, longo e solitário, porque é isso, né? Quando a gente escuta as pacientes, elas falam muito, né, de terem ido a vários profissionais e ninguém ter validado, né, o sofrimento delas, de não ter encontrado informação em lugar nenhum, né, em nenhum lugar tinha ouvido falar sobre aquilo, né? Eu penso que a gente, enquanto psicólogo, pode estar fazendo, nesses casos específicos, um trabalho de psicoeducação, que é essa questão de estar justamente falando para o paciente, olha, né, pode ser que tenha alguma coisa aí, né? Eu acho que esse é um dos vieses, né? Porque não saber é muito angustiante, né? E quando a gente consegue dar um nome para a doença, isso faz total diferença na vida, né? Porque aí a gente sabe o que a gente vai tratar, né? E tudo fica diferente a partir daí, né? Antes disso, a gente fica num limbo, né? Não sabe nem para onde vai direito, né? Então, eu acho que vai muito nesse sentido, né? De dar o suporte. De novo, a gente volta nessa questão de ser ponto de ancoragem, de ponto de apoio, né? Para estar conseguindo auxiliar o paciente e orientar, inclusive, né? Nessa busca, nessa procura, né? Desse diagnóstico. Legal. Você deu um olhar bem do psicólogo frente à situação que é apresentada, né? E a pessoa com endometriose, você acha que tem alguma
algum desenvolvimento que ela pode ter psicológico para poder lidar com esses desafios, porque são muitos, né? Para o mercado de trabalho, para a vida pessoal, no casamento, enfim, quais são as estratégias que a pessoa pode usar para se beneficiar também? Então, eu gosto de pensar o trabalho da psicologia junto, num sentido bem multidisciplinar, né? Porque não adianta a gente puxar a responsabilidade todo para paciente, para mulher, dizendo, olha, vamos te fortalecer para tu lidar bem com isso, né? Não, a gente vai precisar que minimamente ela esteja sendo acompanhada por um médico que entenda a doença e que vai estar tratando a dor, né, nos aspectos que são do biológico, né? Aliado a isso, né, eu penso que também é responsabilidade do psicólogo, ele está trabalhando junto à paciente naquilo que ela pode observar e alterar na conduta dela de vida, nos fatores que acabam aumentando a dor, né? Então, a gente sabe que algumas coisas aí acabam prejudicando e aumentando ainda mais a sensação de dor. Então, como a endometriose é uma patologia inflamatória, dependendo do que a gente come, isso vai causar mais dor. Né? Então, dentro do que eu tenho observado com as pacientes, elas relatam assim, uma melhora bem significativa quando elas adotam aquela dieta anti-inflamatória. Então, elas vão restringindo a alimentação e adecando e ajudam o próprio organismo a não inflamar tanto, né? Sendo que a inflamação é uma das coisas que acaba, né, causando dor. E outra coisa que é bem importante, que faz parte do nosso cotidiano atual de vida, né? Eu acho que é uma coisa que a gente abraçou com todas as forças e que a gente precisa rever, né? Tá naquele rol de coisas que a gente precisa estar ajustando melhor. É a questão do estresse, né? Sim. Por quê? Né? Eu acho que isso é uma realidade, inclusive dentro das organizações, né? A gente sabe, né, que a gente tem aí meta para bater, resultado para entregar, enfim, né? Essas coisas, elas fazem parte da vida, né? Mas ainda assim, a gente tem que entender que existe um limite até onde a gente consegue ir, né? E ainda assim, né, como é que a gente vai estar trabalhando esse estresse? Então, o que eu faço assim, em prol da minha qualidade de vida, né? A gente sabe que o estresse vai estar liberando cortisol e adrenalina no organismo, e isso por si só vai estar aumentando essa sensação de dor, né? O que a gente pode estar fazendo, né, na nossa rotina para tirar esse cortisol do corpo aí, né? Então, eu estou fazendo uma atividade física, né? Ou eu estou dando um tempo para minha cabeça, estou fazendo ali um relaxamento, uma yoga, né? Então, essas coisas todas são válidas, né? E tem uma coisa que não é falada, né? E que é muito importante, né? Que eu fui tentar entender um pouco melhor essas questões da dor, né? Porque existem alguns enigmas, assim, que a gente fica tentando. Por que tem mulheres que sentem mais dor, outras não, né? E eu não encontrei essas respostas na psicologia, né? Então, eu acabei indo, né, para fisioterapia para tentar entender um pouco mais. E ali eu descobri, né, com um profissional, que é uma gracinha, assim, é um livro aberto, assim, muito legal, que a dor, na verdade, várias coisas interferem nessa sensação de dor que a gente tem, né? Então, quando a pessoa vem se queixar de dor, a gente não é para olhar só a lesão em si, ainda que tudo aparta dela, né? Mas existem outras coisas que podem amplificar a sensação de dor. E aí a gente vai estar trazendo as questões emocionais, né? Então, a dor, de fato, muito menos dentro da endometriose, ela não é psicológica, não é isso, gente, né? Mas os fatores emocionais, eles podem amplificar essa minha sensação de dor, né? Então, quando os pacientes às vezes chegam na clínica, né? E aí a gente fica tentando entender por que essa dor ficou tão grande de uma hora para outra, né? E aí o que está acontecendo na sua vida, né? Me conta um pouquinho sobre isso. E a gente vai observar que às vezes a pessoa está assim, atravessando uma crise imensa, né? Está com um problema
às vezes, né, familiar, né, financeiro. Então, isso tudo acaba impactando, né, e somando, né, para que essa dor fique aí maior, né? Então, o que a psicologia pode fazer nesse sentido, né? Uma que eu gosto de dizer que o psicólogo, ele tem esse papel de fazer a pessoa se perceber, né, nas suas coisas, né? Então, de tentar passar para ele, olha, para onde você está indo, né? O que pode estar, de repente, fazendo diferente para que essa dor fique, né, não fique tão grande, né? Fique mais ajustada, né? E fora isso, a gente sabe que tem pacientes que ainda assim, né, estando todas trabalhadas, ainda assim vão sentir muita dor, né? E aí a gente vai estar falando de novo de estratégias e também de uma questão de aceitação, né? Por causa da questão da culpa, né? Principalmente, né? Então, da paciente aceitar isso, essa condição de saúde, né? E fazer aquilo que é possível para ela, que é buscar tratamento, né? O que é possível para a mulher é buscar tratamento para dor, né? Respeitar as condutas médicas. Nem toda paciente vai precisar de cirurgia. Algumas pacientes precisarão, né? Não tem outro caminho. Mas existem outras formas clínicas de estar tratando a doença, né? E aí a gente, da psicologia, além dessa questão, né, do tratamento de saúde mais voltado ao médico, né? A gente vai estar falando de estratégias de enfrentamento, né? Que é eu poder me preparar de alguma forma para aqueles dias que serão um pouco mais difíceis, né? E aí a gente vai estar trabalhando, né? Cada caso é um caso, e trabalhando dentro do que é possível, né? Lembrando que, assim, né? A gente vai estar falando de dor, né? E a gente não pode negar isso, né? É bem complexo esse assunto. Então, agora falando sobre os desafios para essa conscientização. Se tu pudesse elencar os principais desafios para a conscientização da endometriose, tanto para as mulheres quanto para os profissionais de saúde, quais seriam? Então, né, eu acho que tudo vai começar de novo com essa questão da normalização da dor que a gente faz, né? Porque existe uma expressiva demora no diagnóstico que tem esse atravessamento por esse aspecto cultural mesmo, né? As pacientes continuam acreditando que essa dor, né, que sente no período menstrual é normal, né? E com isso, né, tem esse caráter progressivo, né? E as complicações que podem estar surgindo, né? Além disso, existe aí o fator, né, dos exames mais complexos para o diagnóstico, né? Então, não é qualquer exame que vai estar conseguindo diagnosticar a doença. Então, são exames mais elaborados. A gente vai estar falando da ressonância magnética e vai estar falando do ultrassom com preparo intestinal, né? Então, aí a gente esbarra em questões normalmente financeiras, né? Então, às vezes a gente vai estar sujeito, né, questões até de planos de saúde, muitas vezes, né, do SUS, ou às vezes da realidade das famílias, né? Que a gente sabe que são exames mais caros e que muitas vezes a paciente não tem condição, né? Então, isso também impacta. Essa questão da normalização da dor, né, de novo, né, ela também é vista nos profissionais de saúde, né? Então, isso não é só das pacientes, né? Legal. Acho que foi uma aula, né? A gente está chegando no finalzinho já e eu aprendi um montão de coisas que eu não sabia a respeito da endometriose e a respeito da dor também, né? Desse período. Então, Maíra, eu queria te convidar para deixar uma mensagem para as mulheres hoje que ou estão com a suspeita ou já têm o diagnóstico, né? E para como superar essa fase, deixar um recado seu que é especialista no assunto para elas. Então, mulheres, né, eu acho que é bem importante, primeiramente, né, não se acostumar, a gente não deve se acostumar com o que está ruim, né? Então, buscar ajuda, buscar tratamento, né? É importante, né? Eu acho que a gente só consegue fazer com que as coisas mudem, né? Se a gente, cada um, fizer um pouquinho, né? E trazendo conhecimento, informação, enfim, né? Além disso, né? A gente sabe que não é uma doença simples de conviver, né? Existe muito sofrimento, né?
Mas até diante daquilo que a gente conversou aqui, né, poder entender, né, o que eu estou fazendo que pode estar contribuindo aí, né, com a minha dor, o que eu posso estar mudando de repente, né, que vai me ajudar a me sentir um pouco melhor, né. E também dizer que é possível sim ter uma boa qualidade de vida, né. Eu acho que o grande fator aqui é a questão da qualidade de vida, porque uma mulher que tem endometriose, ela tem grande prejuízo, né. Então existe um pedido, né, me tira essa dor, eu não quero mais sentir dor. Então não percam a esperança, busquem tratamento, busquem auxílio, né, porque sim, né, nós mulheres merecemos uma boa qualidade de vida, né? Com certeza. É isso, então, estamos chegando ao final do nosso podcast, videocast. E hoje nós recebemos aqui a psicóloga Maíra para falar sobre esse tema tão importante. Então, se você é uma mulher que está acompanhando a gente, se identificou algum desses sintomas, procure seu médico. E vamos falar sobre endometriose, vamos levar isso para dentro das empresas também, para que a gente possa proporcionar mais qualidade de vida para as mulheres e que a gente possa falar sobre a saúde da mulher em todos os ambientes, sem que seja um tabu. Acho que essa é a principal lição que fica dessa nossa conversa. Com toda certeza. E se você quiser encontrar a Maíra, o link para as redes dela estão aqui na descrição do episódio. O meu e da Jo também. Se quiser encontrar a gente, fala com a gente lá no LinkedIn. Exato. Estamos à disposição de vocês. Espero vocês no próximo episódio do Salve Cast. Muito obrigado, até a próxima. Obrigada, Maíra. Obrigada a vocês, gente. Foi um enorme prazer, de verdade. Tchau, tchau. Obrigado.